Sakamoto, por que você disse que o Brasil está numa armadilha jurídica nessa guerra do petróleo? Caímos numa armadilha mesmo, e a situação é muito complicada. Pelo seguinte, Petrobras nasceu como uma sociedade de economia mista. Em 2010, o presidente Lula botou ações no mercado e capitalizou a Petrobras. Foi uma grande celebração nacional, trouxemos dinheiro para a Petrobras, para o caixa da Petrobras. Acontece o seguinte, em 2016, tinha havido o impeachment da Dilma, assumiu Michel Temer, e o Congresso Nacional, que é responsável por isso também, aprovou a Lei 13.303 de 2016, assinada pelo ex-presidente Michel Temer, pelo então ministro Alexandre de Moraes, por Henrique Meirelles e pelo Diogo Henrique de Oliveira, o seguinte, que é o Estatuto das Estatais. E o que diz o artigo 14 do Estatuto das Estatais? Que os conselheiros têm que preservar o interesse da empresa, antes de mais nada, e ainda diz o seguinte, que caberá ação de reparação de danos a ser proposta pela sociedade, por sócios, por terceiros prejudicados, independentemente de autorização de Assembleia Geral de Acionista, para aqueles que se sentirem prejudicados por uma decisão do Conselho que seja contrária aos interesses da empresa Petrobras. Então, o que acontece? Você tem os conselheiros da Petrobras, que são as ações Petro 3, que são ações ordinárias, com direito a voto. O governo tem mais de 50%, então coloca lá membros do lado do governo no conselho da Petrobras. Esses conselheiros vão fazer o quê? Olha, eu sou contra o aumento, sou contra a paridade. Aí, se o presidente da Petrobras vai contra a paridade, tem o Estatuto da Petrobras, também de 2016, do governo Michel Temer, que criou essa paridade. E vamos falar o seguinte, você vai causar um prejuízo multimilionário para a Petrobras, nós, acionistas, vamos processar a União, vamos processar os conselheiros, então está todo mundo com a batata quente, é essa a verdade. Então, você é um conselheiro, você vai votar contra os interesses da empresa, a favor do acionista União, só que você poderá ser responsabilizado. Então, nós caímos numa armadilha jurídica dessa lei das estatais, assinadas lá no governo Temer, mas quem aprovou foi o Congresso Nacional. Então, assim, poderá vir ações multimilionárias. O que poderia fazer a Petrobras para encerrar? A União. A União, talvez, com esse lucro bilionário, foram 44 bilhões só agora, buscar tentar recomprar ações da Petrobras no mercado. Não é estatizar. Só que aí precisaria de uma lei autorizando a recompra, precisaria de previsão orçamentária ou através do BNDES para diminuir esse passivo. Nós estamos amarrados, uma situação delicadíssima criada pelo Congresso Nacional por essa Lei 13.303, assinada pelo Temer, pelo Alexandre de Moraes, pelo Henrique Meirelles e pelo Diogo de Oliveira. CPI vai procurar culpados? Vai encontrar o próprio Congresso Nacional como responsável por essa situação que nós estamos enfrentando. Sakamoto, do ponto de vista político, a gritaria de Bolsonaro e Lira contra a Petrobras vai conseguir transformar a empresa em bode expiatório da inflação? É isso que eles estão tentando. O Bolsonaro, ele adora terceirizar a responsabilidade. O presidente é campeão de arremesso de responsabilidade à distância, como a gente bem sabe, né? Então, a ideia dele exatamente é culpar. Toda vez que tem um aumento, ele tenta culpar, transferir a responsabilidade para a Petrobras, sendo que o governo é o próprio acionista controlador da Petrobras no meio do processo, está culpando a si mesmo. Agora, o ponto é que ele tenta jogar isso porque ele tem na base dele caminhoneiros, entregadores de aplicativos, são pessoas que taxistas, que ele considera como parte da base e ele precisa dar uma resposta. A questão é que poderia ter ser dado 1 milhão de respostas. O Congresso teria aprovado anos atrás mudanças na lei que o Delmanto falou, poderia ter aprovado a questão de taxação ou de utilização do dinheiro da Petrobras, os lucros que a União recebe para reduzir o preço do combustível, para criar vales para determinadas categorias. Poderia ter feito uma discussão, inclusive dentro da empresa, a respeito dos royalties, porque normalmente se paga 25% a 30% de dividendos, né, dividendos para os acionistas, mas nos últimos tempos tem pagado quase 100%. Então a pergunta é por quê? E esse dinheiro não poderia ser também usado para compensar e reduzir o preço dos combustíveis? Ou seja, muita coisa podia ter sido feita. O governo não fez. Agora, Bolsonaro procura
procura desesperadoramente culpar, porque enquanto os combustíveis estiverem em alta, a inflação não vai baixar de 2 dígitos, o que significa que ele não vai ter voto. Se eu posso fazer só um pequeno adendo, vão me matar aqui. A Petrobras hoje vale 350 bilhões de reais, talvez 400 bilhões de reais. Está projetado de lucro só para esse ano de distribuição 200 bi. Metade do valor da empresa. Ou seja, é algo louco. Isso aqui, você distribui lucros que em 2 anos equivalem ao próprio valor da empresa. Perfeito.